E ele construiu esta seção. Ele construiu de onde está o Colosso até a frente. Ahá! Ele acrescentou esta seção. Esta seção que muda, você percebe o ângulo da linha do eixo principal. Agora, além desses colossos, vemos essas colunas longas e altas. Sala hipóstila, a sala das colunas. O que é isso? O que aconteceu lá dentro? Esse é um corredor para a passagem. Só uma passagem. A passagem. Qual era a relação entre o sacerdote e o faraó? O sacerdote era o sumo sacerdote era o conselheiro do faraó. E os sacerdotes estavam sob o domínio do sumo sacerdote, não do faraó. Eles se relacionavam com o sumo sacerdote. Então, este sacerdote tinha muito Sim, poder? eles eram as pessoas do conhecimento. Eles aconselhavam o aristocrata do sistema faraônico. Eles eram os responsáveis pelo sistema educacional que os gregos chamavam de sistema de mistério. Agora, novamente, vejo que este corredor começa a subir, o que significa que estamos indo em direção ao Santo dos Santos. Sim, de certo modo, isso é verdade em seu sentido total. No entanto, esta câmara específica não o leva diretamente ao Santo dos Santos. Ainda não. Não, eu posso ver mais à frente. Você entra na colunata, o pátio das colunatas, o pátio dos sacerdotes, onde os sacerdotes se reúnem com os que estão em treinamento. E eles caminham ao redor dessas colunatas. Veja, há colunas em 3 lados, colunas duplas, onde há um caminho. Chama-se a colunata dos sacerdotes. Agora, estas colunas são caneladas. Estas são colunas de papiro caneladas, como você vê à sua frente. Este é o Santo dos Santos. Quando os primeiros cristãos chegaram e ocuparam isso, pintaram cenas da religião cristã. Olhe para a parede, algumas delas ainda estão lá. Você pode ver algumas das cenas. Posso ver algumas das cenas, Tudo sim. bem. E todos eles pintaram isso também. E eles fizeram isso sobre o original? Sim. Entendo. Você pode ver que parte foi apagada agora e eles pintaram sobre os originais. Quando começamos a entrar aqui, você vê certas, entre aspas, arcadas destruídas que os primeiros cristãos usaram. Eles pegaram, olhe para isso, olhe para aquele pedaço de coluna onde está de cabeça para baixo. Olhe para o pé, as pernas. Eles não se preocuparam nem mesmo como colocá-lo. Está de cabeça para baixo. Eles usaram a pedra de outro templo. E quanto a este entrada côncava aqui, quem construiu isso? Isso foi feito durante o período romano. Eles tentaram fazer a imitação do que os romanos tinham desenvolvido nessa época e colocaram isso Não lá. foi o que os africanos haviam desenvolvido até essa época? O que os africanos tinham desenvolvido, eles acrescentaram a isso. Entendo. Quando saímos do templo de Luxor, o Dr. Bené e eu caminhamos por uma longa avenida de esfinges, com cabeças de carneiro que antes conectava o templo de Luxor ao impressionante templo de Karnak. Tão enorme e bonito que é difícil de descrever. É um templo. Isso começou lá atrás, na 12ª dinastia. Sob qual faraó? Eles não têm certeza. No entanto, foi retomado, o trabalho foi retomado. E eles, na 19ª dinastia, por Amenófis III. Certo. Agora, esta é a entrada principal e estas são as figuras de Amon-Ra. Na forma de um carneiro. Cabeça de carneiro, corpo de leão. Entre as duas patas está o deus Amon-Ra. E esta é a entrada principal, meu Deus. É o pilone principal. Como você nota, esta pedra, o pilone, essa coisa nem foi tocada direito. Porque você vê a pedra bruta, vê? Era pedra bruta por toda parte, vê? Agora, isto está feito. Deste lado, mais do que daquele lado. Mas mesmo assim, há pouco trabalho feito comparativamente. Porque tiveram que alisar este templo aqui. E por quê? Porque o trabalho é assim. Primeiro, coloca-se a pedra no lugar, depois faz-se o acabamento. E nunca conseguiram fazer isso? Eles nunca conseguiram fazer isso. Certo. Quero dizer, levaria outro século para eles terminarem este templo.
Este é um templo enorme. Sim, é o maior templo de adoração do mundo inteiro. Você pode pegar a Catedral de São Patrício, a Catedral de São João, ambas em Nova York. Você poderia pegar a Catedral de Cantuária. Você poderia pegar a Catedral de São Pedro em Roma, todas elas, e colocá-las juntas, e quase correr as 500 milhas de Indianápolis e ainda ter espaço. Veja, olhe, tanto quanto a vista alcança. Agora, o que é isso? Este é o primeiro pátio. Este é o primeiro pátio. Isso Era a rampa de lama, que enquanto você... Eles carregaram as pedras À medida que você sobe, você alonga a rampa. E você pode construir. Você leva as pedras lá para cima. Poderia ser, então, que as pirâmides foram feitas da mesma maneira? Exatamente. A construção para alcançar alturas muito grandes foi feita por rampas. Mantém-se o mesmo ângulo, então, à medida que se sobe, alonga-se a rampa. Isso, no entanto, mantém-se o mesmo ângulo. Agora, vamos falar sobre algumas dessas coisas. Tem uma coluna enorme aqui. O que é isso? Essas colunas foram construídas por Tiaca, o faraó, que veio aqui da Etiópia. Um dos faraós etíopes. Entendo. Agora, guardando a entrada ali, há 2 estátuas. E elas representam a morte. Este aqui representa Vida, a morte, vida. então. Aquele representa a De morte. qual pessoa? Ramsés II. Ah, lá está ele de novo. Isso mesmo. Certo. E ali, é claro, está a cabeça do carneiro com Cabeça o de leão carneiro. vindo ao redor. Igual a cabeça de carneiro que você viu lá E fora. esta é uma antecâmara. Não, esse é o templo do deus Amun. Este templo específico, veja, o todo é o grande templo ao norte de Amun. Mas aquele em particular é o templo específico de Amun, ele mesmo. Então este templo é enorme, mas é um conglomerado de muitos templos. Certo. Certo, agora, quando sairmos deste enorme pátio e descermos por aqui, o que vamos ver? Bem, vamos entrar no salão hipóstilo. Você vai ver 134 colunas, 50 pés de altura cada e cerca de 7 a 8 pés de diâmetro. Deus. tudo pedra. Você vai ver todos os tipos de entalhes esculpidos, mas especialmente aqui, Gil, bem ali. Você vê o deus Min, sobre o qual eu falei com você. Aqui está ele. E em cada uma dessas 134 colunas, você verá o deus Min. Em toda parte. O deus da fertilidade. E em outros lugares. Ele domina isso porque Ramsés II, embora tenha seguido muitos, ele seguiu o pai de Akhenaten. O pai de Akhenaten foi o primeiro na 18ª dinastia a continuar este templo. Estas colunas sustentavam um teto. Isso foi fechado em um momento. Sim. Se você notar, há um teto baixo e há um teto alto. Sim. Naquela seção havia o teto mais baixo. E você notaria, certo, olhe, entre estas duas colunas, você veria um tipo de padrão de grade, indo da coluna baixa, no topo, que você vê a coluna aqui, a viga atravessa. Sim. Então você vê construído o padrão de grade para a coluna mais alta. Isso permite que entre luz na lateral. E ambos havia telhados. Havia o telhado baixo e o telhado alto. E essas são as colunas originais. Sim. E você verá as colunas originais sob aquela viga. E você deve ver algumas das colunas originais sob esta viga. Pelo menos um pequeno pedaço ali. Lá está, vê? Onde sustenta isso. E então você vê a coluna original sob aquela viga ali também no teto alto. Deixe-me te contar uma coisa. Por que algumas colunas terminam e abrem como uma flor e outras são retas? Parte do trabalho não estava terminado. E esta é a coluna em forma de papiro. Você tem porque isso está no sul.
As colunas, os capitéis das colunas são feitos como uma flor de lótus. Se você, quando vai para o norte, os capitéis das colunas são feitos como papiro, a menos que eles tenham o que chamam de mistura. Capitel, onde integram tanto papiro quanto lótus ou outro design. Sabe o que também é surpreendente? É o quão bem dispostas estão estas colunas. sim. Se você fosse tudo isso, olhe para aquela linha ali, é perfeito. Sim, mas se você fosse ao centro aqui, Certo. perceberia que se você fosse ao centro aqui, você notaria, Gil, se você fosse no centro aqui, Você notaria um completo. do fim do edifício até o outro lado do edifício, Bem ali embaixo. são em linha reta. Perfeitamente alinhados. Assim como este forma uma espécie de cruz. Você vai direto por todo o templo, que seria de oeste para leste. Ou você desce de norte a sul. Toda a coluna, o templo. Incrível, simplesmente incrível. Isso tem cerca de 6 andares de altura. Bom, 50 pés, 5 pés por 10 pés, é um piso. De piso a piso, são 10 pés. E esse é um piso. Você tem 50 pés. Isso são 5 andares. 5 andares. 5 andares. Sem argamassa. Sem argamassa. Se você notar o... Diga-me, este é um bom exemplo da coluna original. A face ali, não há argamassa. As juntas são perfeitas, como se tivessem sido lixadas. Quando estávamos no Ramesséum, estávamos olhando para uma das bases e havia um pequeno buraco. Uma chave. E essa é a chave. Uma chave. Que era usada Isso para ancorar. Isso era para ancorar a pedra. Apenas no caso de furacão. Não um furacão. Terremoto. Que o tempo, se não sacudisse, não se moveria. Agiria como se fosse uma peça sólida. Então você está olhando para mestres engenheiros, mestres arquitetos. Sim. Mestres ou artesãos. De seu período e até hoje eles seriam uma mestres. magnífica religião, filosofia religiosa e paz. Estes foram os fundadores da teosofia religiosa usada hoje pelo judaísmo, cristianismo e islã. Eles não foram além disso. Eles ainda estão usando os fundamentos que foram estabelecidos ao longo do Nilo e melhor expressos aqui neste templo. Além da teologia religiosa que estava incorporada aqui, há apenas uma sensação de paz e tranquilidade, que é absolutamente impressionante. Isto de um Deus para quem este magnífico templo foi nomeado. Essa é uma representação do deus Amun-Re, segurando um Ankh em sua mão esquerda. O Ankh é o símbolo da chave da vida. E em sua mão direita, ele tem o símbolo mais alto de autoridade, o cetro Was. Na frente dele está Ramsés II, o faraó, oferecendo-lhe um presente de algo para beber. Agora, estes são incrível obeliscos, certo? Que é um nome grego, não é? Sim. Significa uma pirâmide em forma de agulha. Na verdade, você nota no topo, com formato de pirâmide. E que costumava ser colorido. Colorido, revestido com prata e ouro. Sim. Eles chamam de eletrum. Esses dois estão relacionados de alguma forma no que diz respeito à religião? Sim, essa é a coluna, aqui sim, o obelisco de Menkaure Hatshepsut. Sim, este é o genro dela, Tutmoses III.
É a mesma rainha Hatshepsut que vimos, certo? Sim, ela reinou de 1580 a 1450 e alguma coisa. De onde foi trazido este granito? Aswan, que fica cerca de 4 horas e meia de carro ao sul daqui. 4 horas e meia de carro? Não se dirigia naquela época. Então, eles o transportaram de barcaça. Eles chegaram de alguma forma, eles o tiraram da pedreira. Fora da pedreira. Levou até o rio. Colocou em uma barca que era grande, agora isso é uma peça. Isso mesmo. Peça sólida. Peça. Quanto pesa, você diria? Quero dizer, algumas milhares de toneladas. O que representa a forma do obelisco? Representa um pênis afunilado. Francamente, remonta à história de Ísis, usando o nome grego Aset, seria o nome egípcio. Colocar e erguer um símbolo do pênis do marido dela. Porque o marido dela, Azar, ou também chamado Osíris, foi assassinado por seu irmão, Setefen. Era também irmão de Aset. Essa é a história que vimos na parede. Certo. Com o Apófis. Certo. E quando ele foi assassinado e cortado em 14 pedaços, ela foi e encontrou as peças simbolicamente ao redor do mundo, mas não conseguiu encontrar uma peça, o pênis, porque o irmão dele havia jogado essa peça no Nilo e o bagre do Nilo a comeu. Assim, ela mandou construir ou cortar um obelisco para lembrar aqueles que o perseguiram e o assassinaram de seu pênis, para que, onde quer que vão, sempre tenham que ver este pênis. Entendo. Você perceberia que o memorial de George Washington, em Washington, é uma cópia disso. Então, o que você está me dizendo? Que é um símbolo do seu pênis. Não do George. George, o presidente dos Estados Unidos. O obelisco é simbólico do pênis, independentemente de quem o tenha. Tem um significado. Agora, por quê? Fico curioso para saber o que George diria. Bem, você sabe por quê? Cada membro do Congresso original dos Estados Unidos e os membros do gabinete dos Estados Unidos, o primeiro gabinete era maçom, exceto um homem, Benjamin Franklin, porque ele era um Quaker. O que isso tem a ver com o que estamos falando? Os símbolos que eles usaram para estabelecer os Estados Unidos foram baseados numa ordem maçônica, que copiaram daqui os 22 tablets que foram roubados daqui pela Inglaterra. Eles usaram esses tablets e usaram... E a pirâmide está incluída em algum, quero dizer, o obelisco? A pirâmide e o dinheiro, como você disse. E o obelisco? O obelisco, o olho que tudo vê. Olho que eles chamam de algum nome engraçado para isso. A pirâmide, o brilho do sol é simbólico do deus Amun-Re e... esta deusa, Maat, no edifício da Suprema Corte com uma balança. Só que a balança com Maat está nivelada. A balança nos Estados Unidos está para cima e para baixo. Não justiça, mas só isto. Não justiça e assim por diante. Câmara à esquerda em que estamos, o que são essas duas figuras aqui, Dr. Badi? Bem, a figura à sua esquerda é Tutankhamon e a figura à sua direita é sua esposa, a filha de Akhenaton. Ela era a quinta filha da rainha Senetém de Tutankhamon. Como você pode dizer que isso era do rei Tut? Bem, neste caso, porque eu conheço a pergunta da estátua, embora não haja um cartucho para eu seguir neste momento específico, mas em um momento havia um cartucho no corpo. Então mesmo sendo adolescente, ele tinha uma esposa? Sim. Ele se casou com Akhenaton, o casou com sua filha antes de subir ao trono. Só uma palavra rápida sobre as características. Lábios cheios, aparentemente nariz largo. Era largo. Foi isso um conceito artístico ou é isto uma aproximação de como o homem parecia? O artista deve ter estado por este país, porque esse conceito está presente em muitas estátuas. Ok.
Agora, o que é isso? Vejo que o Santo dos Santos sobe... Começa. O chão começa a inclinar. E assim que as inclinações começam a subir, você começa a se questionar. Estou indo para o Santo dos Santos. É um lugar que você não acredita em entrar. Eu não entro no Santo dos Santos. Eu presto a reverência. Assim como não entraria em uma sinagoga moderna, uma igreja moderna, uma mesquita moderna no Santo dos Santos. Eu mostro respeito. Você não andaria sobre o altar de certas igrejas, mas esta é a mesma questão. Eu não preciso rezar como as pessoas a quem pertence, mas mostro-lhes respeito. O que é isso? Isso é baseado em um calendário. Os antigos egípcios, como eles conseguiam colocar números. 2, 1, 2, 3. 10, 20, 21, 22, 23, 24. 24. 24 novamente. 30. 332. Eu acho. 100. 200. 10, 20, 30, 230. 220. Agora, como isso é usado? Bem, era usado para Como adicionar. uma calculadora. Sim. Isso era usado como uma calculadora. E era geralmente baseado em meses ou calendário. Eles faziam a adição, tinham que lidar com quantas toneladas de grãos, quantas toneladas disto e daquilo. E esse era um modo matemático de fazer números. Interessante. Quanto tempo você levou para juntar tudo isso? Na minha cabeça... Acho que alguns anos construídos... Alguns anos? Sim, você não precisa de décadas. Você não sabe quando está recebendo, quando está chegando para você. Bem, o que você diria a alguém que está assistindo este programa que estamos fazendo e começa a ficar confuso? O que você diria a eles sobre como eles podem lidar com isso? Meu conselho seria: não fique perturbado. É um processo de educação e leva tempo. Demorou tempo para construir e demorou tempo para entender. Levou mais tempo para construí-lo do que Eu ele. diria que sim. Levou para entendê-lo. Agora nós vamos... O templo de Tutmés. O terceiro. Sim. O quê? O quê? Descreve como o templo de Jesus e José e Maria. O templo cristão judaico. Esta figura desbotada aqui é supostamente de Jesus com a coisa redonda em volta da cabeça dele, eu acho. Então, isso foi corrompido por... Isso foi transformado em um templo cristão. Faça uma anotação no outro. Olhe para o A e você vai ver mais. Aqui. Você está vendo? Sim, Ali. eu vejo isso. Essa é a estátua de Deus, a tríade do templo. Deus, Amon, Ra. Seu filho, Consu, Deus Consu. Sua esposa, deusa Nut. A tríade sagrada que os cristãos copiaram e chamaram de Trindade. Você olha para o topo das colunas, vê que algumas delas ainda têm cor, e vê Jesus, José e Maria, e vê de onde copiaram. Eles cortaram aquilo para parecer com um crucifixo. Os primeiros cristãos não só fizeram bem, porque temos a evidência das pinturas lá. Temos a evidência da alteração da coisa por aqui. É ponto em si. Estas eram estátuas. Como você vê, eles nem terminaram, porque não terminaram de cortar o pescoço e a cabeça da que está à direita. E temos a experiência de todos os outros templos que eles ocuparam. Desde que o Dr. Ben começou a vir aqui nos últimos 50 anos, às vezes até 6 vezes por ano, praticamente todo mundo o conhece. Divirta-se neste fim de semana. Como irmão. você está, irmão? Meu irmão, como você está? Como você está? Bom te ver. Está bem? Cara. Irmão, como você está? Bem? Ala. Como você está? Bom.
Para quem este lago foi construído? Para os sacerdotes. E quem o construiu? Sob qual reinado? Qual dinastia? Esse lago foi construído durante a 18ª dinastia, sob o reinado de Amenhotep. Terceiro. E qual é o propósito deste lago? Para que os sacerdotes pudessem se limpar. O sacerdote, em cada ritual, tem que tomar banho. Ele, tudo o que faz no templo, e toda vez que entra no templo, deve se lavar antes de entrar. Sempre que eles comem, ele deve se lavar antes de colocar comida em um corpo sujo. Existia algo como uma sacerdotisa? Sim, mas eles não vieram aqui. Eles tinham seus próprios templos. E eles não lidavam com esses templos de adoração. Agora, à esquerda aqui, vejo alguns degraus do lado esquerdo deste. O lago. Sim, aí onde, ó. É onde eles desciam para tomar banho? Então os sacerdotes desciam e subiam. Sim. Vamos cavalgar para o norte para ver 2 templos. No caminho, houve um tempo para organizar e digerir tudo o que este homem, Dr. Ben, nos tinha mostrado. Levou quase 2 horas para chegar ao nosso primeiro local, o templo em Abidos. Mas eles... Agora eu sei que ela tinha que cair. Eu sei que isso ia acontecer. Sim, eu sei disso. Olá, olá, olá. Bem-vindo aqui. Olá, eu sei, eu não quero. Olá. Eu só não quero cair. Em nenhum outro lugar é seguro. Em nenhum outro lugar é seguro. Vá ver o seu pé. Nós não precisamos disso, Al. Tá bom, vem. 42 degraus. Sim, se você pudesse contar, 42 degraus. Que você não sabe. Você já viu isso? 42. Isto foi construído originalmente por Faraó Seti I. Foi ampliado por seu filho Ramesses II. O que você está vendo aqui, esta seção foi construída por Ramessés II. E então... Lá está esse nome de novo. Em toda parte. Você vai vê-lo em toda parte. O Ramsés, mostrando a você seu pai também, e ele mesmo, e o deus Osíris. Este era apenas um lugar de adoração para ele? Foi mais do que isso, porque quando nós saímos pela parte de trás e subimos até o fundo, é onde Osíris deveria ter sido enterrado. Ah, é mesmo? O deus da ressurreição. É aqui aquela que foi cortada em pedaços? Sim. Com a parte de trás do templo de Sete I. Tudo bem. E sentado em o templo de saídas e entradas de Osíris. Tudo bem. Agora, o que aconteceu com Osíris? E quando você diz saída, isso significa sair. Isso significa que ele saiu por este túnel. O que aconteceu a que levou a sair por aquele túnel? Ele foi assassinado pela segunda vez e completou sua estadia no mundo, como você o conhece, e foi para o mundo inferior. Bem, deixe-me levá-lo de volta um pouco para aqueles que podem estar confusos quando você diz que ele foi assassinado uma segunda vez. Qual foi o primeiro assassinato? Ele foi enforcado pelo irmão. Sim. Sua esposa, a deusa Sete, apelou ao deus Ra. O deus Ra, deu a eles o poder de trazê-lo de volta. Ela e o deus da morte, Anpu, também chamado de Anubis. Ele voltou e o irmão ouviu que ele estava de volta. O irmão veio e o matou pela segunda vez. Desta vez, cortou-o em 14 pedaços. Como retratado naquela parede. Tudo bem. E de alguma forma ele sobreviveu a isso? Sim. Sua esposa novamente com Anpu pegou-o, reconstruíram o corpo, mas uma peça estava faltando, o pênis dele, que havia sido jogado no rio Nilo e comido pelo bagre do Nilo. Certo. Então, com esse membro faltante, o que aconteceu? Ela novamente foi ao deus Ra. Ra ressuscitado. Devolveu seu pênis, ressuscitou seu pênis
e permitiu que ele gerasse o filho concebido por virgem, Horus, seu filho, Eru. Com quem? De quem? Com a Set, Isis. Tudo bem. Então, ele foi embora e não voltou mais. Pelo pra fora através do túnel? Na montanha. Para o próximo mundo, onde ele permanecerá e julgará. Até onde este corredor leva? Para o mundo interior, para as colinas internas, para a montanha interna. Ninguém sabe onde está o fim. Ninguém sabe, hein? Ninguém sabe. Ninguém esteve lá. Pessoas tentaram ir, mas não tiveram sucesso em chegar ao fim disso. Muitas pessoas entraram lá, mas voltaram. Elas continuam indo e foram longe demais. É difícil avançar. Posso ver isso porque você tem montanhas lá fora. Tudo bem? Acredita-se que esteja em algum lugar no meio da montanha. Eu sei, eu não sei, entrei cerca de 6 metros e desisti. Não planejava ir além disso de qualquer maneira. Uau, é tão perto quanto dentro da pirâmide. Faz. Os sentimentos fazem você se sentir, porque você entende que é suposto, leva você a lugar nenhum, onde você vai encontrar um fim psicologicamente. No meu caso, pelo menos. Você desiste porque percebe que está ficando mais e mais escuro, ninguém está, mas fornecendo iluminação elétrica lá. Bem, eu vou te dizer o que vou fazer. Vou confiar em você, que não vou descer. Vou simplesmente confiar em você. Eu aprecio isso. Em outras palavras, você está flertando comigo. Mas para o nosso último local de templo... Este é o templo de adoração da deusa Hathor ou deusa Hathor. Em Dendera. Quem construiu este templo e quando? Este templo foi construído pelos africanos há muito tempo. No entanto, sobre a fundação do templo já existente, os gregos vieram e acrescentaram uma parte de um templo, e depois os romanos vieram e o finalizaram. Foi dedicado à deusa Hathor, também chamada Hathor. Qual dinastia originalmente construiu isto? Isso foi iniciado na 25ª dinastia. No entanto, foi concluído e finalizado na 30ª e 31ª dinastia, a última. Então isso é para o final e isso é... Esse é o fim. Aham. No topo da coluna, onde a viga está apoiada, você vê a bagunça de poeira. Quem é? Quem está representado lá em cima? No topo, a partir da esquerda para a direita, está Cleópatra, Sesostris, deusa Hathor e o rei. E Horus. Entendi. E no próximo nível abaixo? No nível mais à esquerda, novamente, é a mesma coisa. Bem, espere um minuto. Não é Hathor sentada no meio ali? Sim, mas ela está sentada no topo com uma coroa diferente. E o segundo nível é Isis. Olhe para o trono. Entendo. Agora você me confundiu. E eu noto que todos os rostos são enormes, imensos. É Hathor. Deusa Hathor. É possível que você tenha visto o rosto ali? Possivelmente. Só para o benefício da câmera. Quando a câmera descer, eu só quero espectadores verem a enormidade desses pilares. Sim. Às vezes, quando essas coisas são mostradas em vídeo, sem a forma humana para dar uma sensação de perspectiva, você não percebe o quão enorme isso é. Sim, 50 pés. Isto é, 15 metros. Senhor, tenha misericórdia. De todos os faraós, rainhas, deuses e deusas de que ouvimos falar, alguns nomes se destacaram. Em todo lugar que você vai ver algo sobre Ramsés. Para mim, Ramsés II foi o maior rei em termos de ação. Ele foi um rei da 19ª dinastia. Ele governou por cerca de 67 anos. Ele viveu até cerca de 97, 98 anos, teve várias esposas e filhos. Eu não tentaria, como muitos, numerá-los, porque não estou satisfeito com nenhum número que nos foi deixado. Mas Ramsés é muito, devido ao tempo e à sua atividade como engenheiro e assim por diante, um homem ativo, teve mais estátuas, mais templos, mais qualquer coisa que fez
algumas das quais as pessoas o culpam por colocar seu nome em artefatos, ou seja, o que for de outras pessoas. E então você vai vê-lo em toda parte. Eu fiquei, sim, surpreso. Mas isso parece ser a prática. Quer dizer, enquanto você nos levava para cima e para baixo no Nilo com estes, e olhava para estes templos, começamos a perceber que eles eram quase todo o templo. Foi melhorado, ou ampliado, ou expandido por sucessivas dinastias que seguiram. Sim, a maioria dos templos tinham um anterior. O que você vê tinha um templo anterior no local sobre o qual se ergue. Muitas vezes, as paredes do antigo templo ainda estão mais distantes. Era muito maior do que o templo em que você está naquele momento específico. E como Ramsés viveu mais tempo? Lembra muito. Ele teve mais tempo. Ele teve mais tempo para cobrir mais terreno, sim. Então ele colocou sua personalidade em tudo ao longo do Nilo. E então, por que desperdiçar o material para construir uma nova parede quando ele poderia usar a existente? Há alguns outros faraós que ouvimos mencionar com bastante frequência. Este faraó, Akhenaton. Embora Akhenaten tenha vivido uma fração minúscula do tempo que Ramsés viveu, seu impacto na sociedade, seu impacto no judaísmo, cristianismo, islamismo. Por exemplo, esse único homem mudou a religião ou a adoração. Eu prefiro o termo adoração do que religião por si só. De toda a nação do Egito. Ele se mudou, não deixou dúvidas de que os antigos acreditavam em uma divindade comum. Um Deus. Ele mudou do culto ao grande Deus, Amon-Ra, ou Ra, e com deuses subordinados, com nomes diferentes para a adoração de uma única divindade chamada Aten, A-T-E-N, usando o mesmo símbolo, o disco do sol, mas acrescentando polegares, polegares alongados a ele, assim começando o monoteísmo. Longo. Ele morreu antes de Moisés nascer e pregar o monoteísmo. O mesmo Akhenaton pregou a não violência. Muito antes de haver qualquer pessoa por aí hoje falando sobre não violência. Ele já tinha falado sobre isso e vivido isso. Ele trouxe seu primo, Psametish, fazer o trabalho administrativo do governo, como eles tinham 2 reis, enquanto ele se concentrava na paz com outro estado vizinho. Ele, para provar isso, descomissionou a maioria de seus oficiais, reduziu o tamanho das forças armadas egípcias a ponto de o Egito ficar quase indefeso contra seus inimigos. Ele enfraqueceu o Egito. Este homem das artes e tudo mais tinha o nome de Amenhotep IV. Caso contrário, ele mudou seu nome de Amenhotep para Akhenaton. Hatshepsut construiu seu túmulo. Essa é uma das objeções que tem contra ela. Ela teve problemas no Vale dos Reis. Ela... Que está bem ali. Sim, mas ela era uma rainha que se declarou igualmente faraó. Rainha faraó. E pensou que tinha o direito de ser enterrada no Vale dos Reis, porque serviu na carreira de um rei, e que não nasceu de um homem comum, que nasceu de uma concepção imaculada e nascimento virginal para o deus Amon e a deusa Hathor. Então, essa foi uma posição controversa a tomar. Sim, mas mostrando que havia um conceito de nascimento virginal e concepção imaculada muito antes de Maria e Jesus e assim por diante. Aquele conceito de nascimento virginal não é novidade. Então, voltamos para o Cairo. Perto dali, em Gizé, literalmente a um lance de pedra daquelas 3 pirâmides impressionantes, está a famosa Grande Esfinge. A Esfinge é supostamente a estátua do segundo. A pessoa que foi enterrada no segundo período, Khephren, mas essa é apenas uma visão. Contudo, uma parte restante da pedreira que deu as pirâmides, as pedras que você viu cortadas lá. é o restante. O que sobrou. E desse material,
A esfinge é esculpida. É a cabeça de um faraó, ou daquele faraó. O corpo de um leão. O Dr. Ben muitas vezes disse que quando Napoleão Bonaparte invadiu o Egito e se deparou com a esfinge, ele ordenou que sua cabeça fosse destruída. 21 disparos de canhão atingiram a esfinge, desfigurando-a. Dizem que esta é a origem da saudação de 21 tiros. Existem muitas opiniões sobre por que Napoleão achou a cabeça da esfinge ofensiva. O que você acha? Na verdade, a esfinge faz parte de um complexo de pontos turísticos aqui, todos relacionados com o sepultamento do faraó. Ao lado da esfinge, você pode ver um templo. É chamado de Templo do Vale. Aí está ele, aparecendo no canto inferior esquerdo. É aqui que os ritos funerários começaram. Dentro desse templo, o Dr. Ben nos mostrou colunas que ele disse serem feitas do mesmo granito que revestia as pirâmides. Mas... E assim era o rosto de todas as 3 pirâmides. Isso é todo, mas no fundo, mais... Para mim. A coisa é esta. Você voa daqui para Assuan em pelo menos 1 hora, geralmente 1 hora e 15 minutos. Imagine que eles vêm descendo por... Rio sem motor. Para trazer todo este material aqui. Eles têm que extraí-lo em Assuan e depois trazem para cá. E eles não terminaram lá. Eles trazem, colocam no lugar e terminam. As pessoas pensam que fazem toda a escultura e tudo no local e trazem e colocam. Não. Eles colocam a pedra e fazem a escultura depois disso. O faraó morre, certo? Ele morre. Eles têm que levá-lo e lavá-lo e fazer os rituais. Depois, a cerimônia de abertura da boca, certo? Mas eles não executam. O restante da performance. Devem ritualizá-lo no Templo do Vale. O corpo do faraó era levado por esta passagem até o templo mortuário, onde acontecia a mumificação. Os órgãos vitais eram removidos e colocados em jarros especiais. O mesmo ocorria com o sangue. Um processo tedioso preservaria o corpo indefinidamente, se não fosse perturbado. Então, a múmia do faraó, com as jarras e os objetos de valor, foi enterrada profundamente dentro da pirâmide. Como se pode digerir todas as dimensões desta civilização de 4.000 anos que o Dr. Ben nos descreveu? A resposta é simples. Você não pode. Isso exigiria o tipo de estudo prolongado em que o Dr. Ben está envolvido. Mas há alguns entendimentos básicos para todos nós. Pode ser útil para nós nestes tempos, como você verá e ouvirá em nossa próxima e última edição. Visite mais de 12 de locais. Você voa daqui para Assuan em pelo menos 1 hora, geralmente 1 hora e 15 minutos. Imagine que eles estão descendo por... Rio sem motor. Para trazer todo esse material aqui, eles têm que extraí-lo em Assuan e então trazem para cá. E eles não terminaram lá. Eles trazem, colocam no lugar e terminam. As pessoas pensam que fazem toda a escultura e tudo em um local e trazem e colocam. Não. Eles colocam a pedra e fizeram a escultura depois disso. Sim. O faraó morre, certo? Ele morre. Eles têm que levá-lo e lavá-lo e fazer os rituais. Depois, eles realizam a cerimônia de abertura da boca, certo? Mas eles não fazem... Restante da cerimônia. Eles devem ritualizá-lo no Templo do Vale. O corpo do faraó foi levado por esta calçada até o templo mortuário, onde ocorreu a mumificação. Órgãos vitais foram removidos e colocados em jarros especiais. O mesmo aconteceu com o sangue. Um processo tedioso preservaria o cadáver indefinidamente se não fosse perturbado. Em seguida, a múmia do faraó, com os jarros e objetos de valor, era enterrada profundamente dentro da pirâmide. Como alguém absorve todas as dimensões desta civilização de 4.000 anos que o Dr. Ben delineou para nós? A resposta é simples. Você não pode. Isso exigiria o tipo de estudo longo em que o Dr. Ben mesmo está envolvido. Mas há alguns entendimentos básicos para todos nós. Pode ser útil para nós nestes tempos, como você verá e ouvirá em nossa próxima e última edição. Dedicou décadas estudando aqui e continua a fazê-lo. A perspectiva que o Dr. Ben deu à história frequentemente gerou controvérsia, pela qual ele pagou um preço alto.
Perguntei a ele se achava que valeu a pena. Sim, eu faria de novo. Eu faria isso de novo porque... O que tem aqui? O que está dizendo para o mundo? Ele libertou as pessoas de um cativeiro religioso, escravidão religiosa. Se as pessoas soubessem o que estava aqui, poderiam ver todas as mentiras contadas a elas. Elas verão a realidade e verdade sobre a religião. Eles verão o amor que os antigos tinham quando começaram isso. Eles verão que, por exemplo, o conceito da Virgem Maria de Imaculada Conceição não é nada novo. E eles estavam lidando com uma condição humana. E tudo baseado em um Deus, especialmente um Deus unitário. Um Deus veio daqui, não de Roma, não da Inglaterra, Londres, não de Grécia e Atenas. Veio daqui. Quer você seja judeu, cristão, muçulmano ou o que quer que seja, você tem a base do que é a sua religião aqui ao longo do Nilo. Colocar no Vale do Nilo é este o assento da primeira grande civilização do mundo? Sim. O Egito é a mãe do mundo, da civilização do mundo ocidental. Não começou aqui. Começou onde Menefezé, no início do Nilo, mas atingiu seu apogeu aqui. O mundo inteiro deve olhar para o Egito. Todo o mundo, sem excluir um único país, toda alta cultura deve vir aqui para o início do que são. Não me importa se é judeu, se você é cristão ou muçulmano, se é grego ou romano, você deve vir aqui. As estruturas maravilhosas ao longo do Nilo oferecem muito mais do que uma exibição impressionante de tamanho e beleza. Estes são os documentos pelos povos que as construíram. Você notará que nenhum edifício está vazio. As inscrições e representações artísticas falam dos faraós e rainhas que são identificados por placas de nome chamadas cartuchos. O faraó era um representante de Deus. O contato do povo com seu Deus era através do faraó. Um faraó ruim, Deus via o povo como responsável por ele. Bem, como alguém se tornava um faraó? De direito de nascimento ou de revolução, derrubar o faraó atual, ou você ganha por direito de nascimento. Ou você é um plebeu e se casa com a filha de um faraó que tem direito legal. Em outras palavras, você herda da mulher. Onde o faraó vivia em relação ao povo? Ele vivia no palácio, e o palácio estava geralmente ligado ao templo de adoração, ou ao templo funerário, ou à pirâmide. Então, o palácio, na verdade, não era um palácio como pensamos, mas fazia parte da área do templo? Parte do complexo. Entendo. As pessoas tinham acesso ao seu faraó? Sim. Ou ele era distante e separado Eles delas? tinham acesso ao faraó. No entanto, tinham acesso a uma série de transição, de um secretário ou de um escritório para o outro, até chegar ao primeiro-ministro, e podiam ver o faraó. Houve muitos faraós que realizaram corte para o povo. Tinham certos dias em que as pessoas podiam sair para falar com o faraó. O faraó era onipotente ou tinha conselheiros? O faraó tinha conselheiros. E o conselheiro mais importante era o sumo sacerdote. Como esse Imhotep que você mencionou. Imhotep não era o sumo sacerdote. Ele era como o Maneton, eu digo. Maneton. Especialmente quando se tratava de guerra ou qualquer coisa que pudesse envolver desastre, o faraó ouvia seu sumo sacerdote, porque lembre-se, o sumo sacerdote tinha os ouvidos de Deus. A conexão direta, o intercessor entre o homem e sua divindade era o sumo sacerdote. O próximo é a preparação da cena de coroação com a colocação da coroa na cabeça do faraó. E aqui você tem o deus Nith e a deusa colocando os deusas Nith, e a outra colocando a coroa na cabeça do rei. Faraós como o poderoso Ramessés tinham seus próprios templos construídos e faziam acréscimos a outros, adornando-os com a sua semelhança. Mas os templos eram sempre em homenagem a um deus ou deusa. Essas divindades eram identificadas pelo cocar ou por terem a cabeça ou o corpo
de uma criatura simbólica. Isso não foi desfigurado tão gravemente. Certo, e assim agora podemos ver a diferença entre... Você é consistente? Certo. A da direita é Nephthys e a outra na frente, à esquerda, é Isis. Então O da direita é qual agora? Uma à direita é a irmã dela, Nephthys. E o que é isso sobre este? Um labirinto. É chamado de labirinto. E o da esquerda é Isis? Isis com um trono na cabeça. Isso é um trono. Agora lá está ela com seu má. Está bem. Agora. Lá está ela com o marido, Osíris, e ele está na chamada posição osiriana, 2 pés juntos, mãos cruzadas, morto. Como um S, ele está morto. E isso é chamado de posição osiriana. Sempre que você vê Osíris em pé, ele estará assim porque ele é o Deus dos mortos, Deus dos falecidos, Deus da ressurreição. Então, sempre que você vê uma figura com os pés juntos e estão segurando a foice, e qual é a outra? O cetro. O cetro e o flagelo. Seria... ele nunca é mostrado de outra forma quando está em pé. Abriga miniaturas antigas de esculturas em madeira, que retratam a vida cotidiana do povo comum. Ao conduzir suas excursões, o Dr. Ben sempre emprega guias locais para trabalhar com ele. Farouk está com o Dr. Ben desde 1980, trabalhando na área de Aswan. Você viu muitos grupos de turismo ou com pessoas de descendência africana antes do Dr. Ben? Não. Eu vi... Eu só estava... Eu em Cuba, então eram tipo 2, 3 em um grupo, mas não como o que... Desde que o Dr. Ben começou, vimos os afro-americanos no Egito. E foi exatamente nesse momento. E quando foi o Start, onde exatamente também estava o ASCC, foi o maior grupo já visto em 1987. Então, as pessoas no Egito, ninguém. Nós todos, simplesmente não sabíamos sobre os afro-americanos, até que o Dr. Ben começou seus grupos no Egito. A maioria, quero dizer, as pessoas comuns no país, na vila, elas não sabem de nada, até que ele, Dr. Ben, começou seus grupos para o Egito aqui e suas excursões para o Egito. Ele ensina uma perspectiva diferente das civilizações do Nilo do que é usual? Bem, sim. O que ele é, é um tipo do que nós, todos os egiptólogos estudam, tudo o que são os livros e o que está publicado e escrito desde o século XVIII, desde aquele tempo. Então, ao mesmo caminho. E eu digo agora, quando o Dr. Ben e os outros, os professores, começaram a abrir um novo caminho de, quero dizer, estudo então isso é algo diferente do que está escrito, do que os arqueólogos ou os guias turísticos estudaram à sua maneira. Então, você quer dizer, uma é a perspectiva europeia e Dr. Ben é uma perspectiva africana? Exatamente, sim. Muitas pessoas dizem que tudo isso não foi construído por pessoas de cor, que tudo isso foi construído por brancos. O Dr. Ben parece estar dizendo algo diferente. Bem, quem é quero dizer, qual é o significado de branco? É todas as cores. Estamos na África, então o Egito é África. Shauk trabalha com o Dr. Ben na área de Luxor. Há quanto tempo esse cavalheiro está trabalhando com você? O que você quer dizer com há quanto tempo? Anos! Sou guia há 14, mas trabalho com o Dr. Ben há 12 anos. 12 anos? Como você o conheceu? Eu o vi no Burr, no monumento, no Vale dos Reis, uma vez por ano. E eu ouço quando ele fala com seu povo. E eu me sento com ele, eu o visito e eu gosto do jeito dele, o que ele faz com seu povo. E eu sou núbio, parte então núbio, sabe? Eu sou o núbio egípcio africano. O que você gostou do que ele disse? Sim, porque eu gosto de história, eu adoro, estou interessado. Então ele, grande oficial, ele, grande professor, e menciona sobre a história antiga, sobre a vida
história núbia. E enfatiza o núbio. O núbio. Então, eu amo o povo núbio e desejo ser núbio para sempre. Você será. Sim. A propósito, há muitos anos, uma humilde vila egípcia ao longo do Nilo chamada Dabud ofereceu o pouco de comida e bebida que tinha ao Dr. Ben e seu grupo de turismo, que ficaram presos porque o ônibus deles quebrou. Desde então, Dabud fez parte da excursão do Dr. Ben. Ele sempre dobra o que seu grupo doa para Dabud. Há, de fato, uma discussão contínua sobre a questão. Como eram os antigos egípcios? De que cor eram eles? A cultura ocidental foi um tanto vaga sobre isso. Na escola, a maioria de nós aprendeu sobre os faraós e a esfinge, mas não muito sobre quem os construiu. E com o rosto da esfinge quase destruído, realmente não estava claro. Embora eu deva admitir que, quando criança, eu pessoalmente sempre me perguntei sobre a cabeça dessa esfinge. Nos estúdios de Nova York com o Dr. Ben. Sabe, Dr. Ben, você mencionou em uma entrevista que fizemos ao longo do Nilo que seu pai lhe disse quando você era mais jovem que precisava ir ao Egito para ver por si mesmo sobre a sua história. Quando você fez essa viagem e voltou e viu seu pai, o que você disse a ele e o que ele lhe disse? Primeiramente, o que eu disse ao meu pai era pedir a ele um pedido geral de desculpas da maneira como eu o tratei, com respeito ao que ele estava dizendo antes de eu ir lá. Você estava incrédulo. Sim. Veja, eu cresci em Porto Rico e nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos, principalmente em San Croix e Porto Rico, minha mãe sendo uma porto-riquenha. Uma jovem que veio para San Croix e o que meu pai estava me dizendo, em contraste com o que eu estava aprendendo na escola, era uma contradição. E eu tendia a ir em direção à escola, à sinagoga e assim por diante. Eu tive uma pequena contradição na minha criação. Eu estava indo para a escola católica porque era uma escola privada pela primeira vez e depois fui para a escola pública depois que fui aceito. Eu não nasci lá. E assim eu tive que pedir desculpas ao meu pai porque eu achava que Grécia e Roma eram isso. E que o judaísmo eram as coisas. Essas três coisas eram as mais magníficas que poderiam acontecer comigo. Então, o que ele disse quando você pediu desculpas a ele? Bem, ele disse para mim, eu sabia qual seria o resultado quando você voltasse. Ele fez uma previsão sobre o que você enfrentaria nos anos seguintes? Sim. Meu pai sabia que eu tinha tendência para engenharia. Eu havia estudado engenharia. Ele sabia que eu tinha a obrigação de estudar direito. Ele conhecia um pouco das minhas perspectivas por conversar com ele de forma geral. Mas ele fez alguma previsão? Ele me deixou saber. Se você for para direito, ou engenharia, ou algo assim, você pode estar confortável economicamente. Se você seguir na direção que está pensando agora, usando isso para fazer as pessoas entenderem, para trazer seu povo como um africano. Eu fui influenciado por Garvey e Alvísio Campo. Esses eram os meus dois heróis, Marcus Garvey e Dom Alvísio Campo. Ele disse, você vai pagar um preço sério. Você pode até acabar na prisão. Você pode até ser morto, porque se você desafiar o sistema com o novo conhecimento que tem, vai pagar um preço alto. Muito bem. Agora, falando sobre conhecimento. Você mencionou que os 10 mandamentos, quando estávamos no Egito, você mencionou que os 10 mandamentos que conhecemos derivam de 42 mandamentos, que têm outro nome, as confissões negativas. Ou advertências à deusa Ma'at. Entendo. E eles são milhares de anos mais antigos do que os chamados 10 mandamentos. Veja. E o que nós temos algumas imagens que estão que você tirou na parede. Vamos. Aí está. Sim. Essas são as confissões negativas. Essas são algumas das 42 confissões negativas. Quando você diz confissões negativas, isso significa... Porque começam de forma negativa. Salve Ma'at, eu não matei homem ou mulher. Salve Ma'at, eu não diminuí tua medida. Salve Ma'at, eu não falei mal do Deus. Então, essas são as... Essas seriam as palavras em inglês para isso. Eu não fiz em vez de tu não farás. Não deves. Significa que a ordem já foi dada, não deves. Esta é a resposta. Certo. Agora,
avançamos um pouco rápido aqui. Porque agora estamos olhando para um slide do julgamento. A cena do julgamento. Quando alguém faleceu. Mas, não. Da esquerda, meu lado esquerdo e seu esquerdo, indo para a direita, está Annie, aquela figura ali. A esquerda, extrema esquerda. E Annie está se aproximando da cena do julgamento. Ali está a balança e há, bem entre Annie e a próxima figura, há um coração. Está vendo? Isso é simbolicamente o coração da pessoa. Em outras palavras, a figura ajoelhada fica, senta, agacha entre o coração da pessoa e uma pena. O coração está à sua frente, à esquerda. Atrás dele está a pena em uma balança, uma pena de avestruz. O coração tem que equilibrar com a pena para provar que o homem está falando a verdade. Agora, a pessoa, a figura ali, é o deus dos mortos, Anubis ou Ampu. Atrás dele, com a cabeça de pássaro. Cabeça de falcão. Ah, não. Isso é o deus dos escribas, Sim, é isso? O escriba, Tahuti, não é um falcão neste momento. Ibis. Cabeça de Ibis. Esse é Tahuti. Esse é simbolicamente o deus da escrita. Ele está registrando o relato de... No topo estão os juízes. Você precisa olhar o que aconteceu. Você tem 14 juízes, 12 regulares e 2 suplentes. Eles são o que os Estados Unidos copiaram. Entendi. Certo. Dr. Ben, precisamos fazer uma pausa e voltaremos para o nosso último segmento. Por favor, fique conosco. Esse negócio sobre cor, eu mencionei em um dos segmentos deste programa. É importante se preocupar com... e discutir sobre essa questão da cor e de que cor eram os egípcios? Os egípcios não tinham uma cor especial. Eles eram africanos, pele clara, pele escura, preto, marrom. Você tem que entender que na época dos primeiros egípcios não havia gregos ainda e não havia romanos. Os gregos e os romanos só vieram por volta de 1000 anos antes de Cristo. Os hebreus só chegaram quando os egípcios já estavam no seu 13º período dinástico. Era estritamente uma cultura africana. Então, estamos errados em levantar essa questão agora sobre cor. E você está se contradizendo ao dizer que a cor é uma questão? A cor é uma questão porque foi transformada em uma questão por acadêmicos ocidentais e pelos filmes e outros ao mostrar isso e fazer declarações de que os africanos não tinham participação. Em outras palavras, você nunca levantaria o argumento se alguém não dissesse o contrário. Claro. E eu nem teria ido ao Egito se a questão não tivesse sido levantada sobre os egípcios e eu não temos parte nisso. Tudo bem. Agora, Dabud, esta aldeia que ofereceu a ver você e seu grupo de turismo muitos anos atrás, comida e refrescos, porque vocês estavam presos na estrada em clima quente, presumo. Qual é a sua relação com Dabud? Você adotou a aldeia, de certa forma? Quando estávamos passando e um dos nossos ônibus quebrou. O Dr. Luiz estava nessa viagem com sua filhinha e sua esposa, 18 meses de idade. Precisávamos de comida. Não tínhamos íamos ficar lá por 3 horas. Essas pessoas nos ajudaram. O pouquíssimo que tinham nada. Eles nos acolheram, compartilharam tudo conosco e desde aquele dia eu adotei aquela vila. Então, ao adotá-los, você sempre leva seus grupos de turismo lá e faz qualquer contribuição? O grupo de excursão deve parar lá. Está sempre no meu programa. E qualquer que seja a contribuição do grupo, eu a dobro. Se o grupo der $10, eu dou 20. Se derem $2.000, eu dou 4.000. Você é realmente impressionante, Dr. Ben. Obrigado. Como empreendeu esse documentário por várias razões. Em primeiro lugar, para enfatizar o que deveria ser, óbvio que as civilizações incomparáveis do Antigo Egito eram de e pelos africanos. Além disso, parece justo que todos vejam a evidência do que os africanos uma vez alcançaram, talvez proporcionando alguma inspiração para os espectadores de hoje, especialmente aqueles de descendência africana. O que você não sabe pode te machucar. Dr. Ben foi nossa escolha porque ele é um corredor de longa distância ao contar a história do Egito africano. Finalmente, espera-se que esta série desempenhe um pequeno papel
em reconectar os afro-americanos com a nossa terra ancestral, da mesma maneira alegre do abraço mútuo entre os membros do grupo de excursão do Dr. Ben e o pessoal da aldeia egípcia que o Dr. Ben adotou, chamada Dabud. Para uma transcrição deste programa, envie $4 para Journal Graphics, 1535 Grant Street, Denver, Colorado 80203. Para fazer um pedido com cartão de crédito, ligue